Quando eu falo em ser humano, você pensa no quê? Em um corpo? Em uma mulher? Em um homem? Uma criança? Uma cidade? As coisas que a gente faz? O que a gente sabe sobre a gente mesmo foi o que a gente conseguiu juntar, experimentar, testar de forma fragmentada, porque na visão mais ampla das coisas, a vida de cada um é muito curta, é um piscar de olhos. O que a gente sabe sobre a gente é um resultado parcial de um esforço coletivo de bilhares e bilhares de seres diferentes que viveram vidas diferentes, tiveram experiências diferentes. E no meio disso tudo, a gente tenta encontrar um denominador comum para a gente poder dizer isso é um ser humano, isso é o que a gente é capaz de fazer. Corpo, mente e emoções. Será que dá para falar então que o ser humano é alguma coisa que agrega essas outras três? Assim como o corpo agrega os músculos, o sangue, os ossos, as células, nenhuma dessas partes sozinha pode definir o que o corpo é. Eu acho interessante pensar como tem partes fundamentais de quem a gente é, que a gente não pode tocar, pesar, medir. São partes que existem na sutileza oculta da vida. Os nossos pensamentos e emoções, por exemplo, são como o ar que a gente respira. Eles não deixam de existir só porque eles são invisíveis e impalpáveis e também não são menos importantes para a nossa existência. Eu disse lá atrás, parcial de quem a gente era, porque esse processo da gente se conhecer ainda está em pleno desenvolvimento, ele ainda está acontecendo. A gente ainda está escrevendo a bilhões de mãos o nosso manual de instruções. Mas será que a gente não está com uma mania de esquecer que isso acontece? Vocês já repararam em uma mania da nossa época de achar que a gente já descobriu tudo ou quase tudo que você tem para saber sobre o nosso mundo e sobre a gente mesmo? Será que isso é verdade? Será que os romanos, os gregos, os renascentistas também não pensavam assim na época deles? E olha quanta coisa a gente descobriu desde então. E quanta coisa será que a gente ainda vai descobrir? O racionalismo, esse modo de ver o mundo que a gente está um pouco viciado, que é mais ligado com o mental, com a lógica, trouxe a gente lá dos gregos até aqui. Ele permitiu a gente criar esse nosso império global. Descobrir a cura para várias doenças, saber como as coisas, o nosso corpo funcionam, criar estruturas gigantescas, organizar a nossa sociedade política, aprimorar a nossa comunicação, o nosso conforto, a nossa educação. Mas, como diria meu bisavô, sabe português, tudo que é demais é de exagero. Claro que não dá para desdenhar essa forma de ver o mundo de jeito nenhum. Olha tudo de maravilhoso que a gente no final construiu focando no nosso mental. Mas a ânsia de crescer, de expandir, de descobrir, de colocar à prova nossas fantásticas habilidades está cobrando seu preço. A gente conseguiu destruir a natureza como nunca antes na história do mundo. Desmatar, extinguir, poluir, mexer com o clima. A gente está acabando com a nossa casa, que é o nosso planeta. Eu tenho a impressão que no meio dessa ânsia de expandir o nosso mental, a gente está esquecendo que ele é só uma parte de quem a gente é. E quantas outras partes será que a gente tem? Será que são só essas três que eu comentei aqui? Ou será que a gente ainda tem muitas e muitas outras? Me parece um comportamento meio adolescente, sabe? Esse que a gente está assumindo coletivamente. Como se a humanidade fosse um grande ser, cada um de nós fosse uma pequenininha célula e esse grande ser estivesse passando pelo que a gente conhece como a puberdade. A humanidade adolescente, na época da internet, me parece cheia de energia, de potencial, de informação, mas também me parece um pouco presunçosa, ansiosa e apressada. Tá achando bobagem isso de olhar pra trás, pra quem veio antes e achar que ali tem alguma coisa pra aprender? Tá achando engraçado ser o bonitão que fica ali tirando sarro dos outros, revirando os olhinhos? Tá brigando muito no Twitter e achando que já sabe mais do que todo mundo. E como todo bom adolescente, usando tudo isso de máscara para esconder o medo gigante que ele sente de todas as transformações que já se anunciam no horizonte. Bem adolescente a humanidade tá. Assim como o adolescente, que só pode ou enfrentar o medo da vida e crescer, ou morrer, a humanidade também tá. A gente só pode descobrir mais sobre nós mesmos se a gente se der um pouquinho mais de espaço, se a gente se permitir estar um pouquinho mais aberto e ter um pouquinho mais de humildade para, por exemplo, olhar para trás para os nossos ancestrais e pensar que apesar deles não terem toda a informação que a gente tem hoje, eles poderiam saber de coisas que a gente deixou se perder ao longo da história. A gente vai poder se conhecer um pouquinho melhor se a gente se permitir adaptar um pouquinho o nosso racional e não abandonar ele por completo para investigar sem dogma, como um verdadeiro filósofo. O que mais tem no ser humano? Quais são os potenciais que vão surgir conforme esse adolescente vai passando para a vida adulta?
Jay-Z, um dos caras mais geniais que possa ter existido, falou que pra gente entrar no reino dos céus, que não é um lugarzinho ali no meio das nuvens, mas um estado de paz e harmonia com tudo que existe, a gente precisa conseguir voltar a ser criança. Talvez ele quis dizer que a gente precisa esquecer um pouquinho o adolescente presunçoso e resgatar aquela curiosidade, aquela disposição pra gente se maravilhar com as coisas. Aquela disposição pra olhar as coisas com um olhar novo, pra conhecer o mundo sem bagagem, sem medo de ser diferente, sem medo de ser julgado, sem medo de ser tirado de doido, de não pertencer em uma sociedade que todo mundo já sabe que tá pra lá de doente. E o que será que esses novos olhares podem acrescentar àquele nosso manual de instruções?